da sociedade, só que esse estudo da sociedade não é qualquer estudo, né? É um estudo científico, né? Então esse estudo científico da sociedade, ele tem parâmetros, ou seja, ele não se relaciona só com a opinião que as pessoas têm sobre os assuntos que nós abordamos em sociologia, mas principalmente sobre uma verificação com critérios científicos, então critérios de formulação de hipótese, depois de verificação dessas hipóteses, como em qualquer outra ciência, né? Tá certo que as ciências humanas têm as suas particularidades, mas a sociologia, acima de tudo, é uma ciência social, e como uma ciência social, ela se baseia nessas investigações que têm a ver com coleta de dados, né, empíricos. Então, o que é empírico? Alguém sabe? O que é coleta de dados? Enfim, empírico significa que é da experiência, que é concreto, algo que tem a ver com a realidade tal como ela se apresenta para a gente. Tudo bem? Não é uma coisa da nossa ideia, da nossa imaginação. Então, empírico tem a ver com... Bom, se a gente quer entender um assunto como violência em sociologia, nós precisamos nos basear em dados empíricos, ou seja, número de mortos, assassinados, número de crimes cometidos, como são esses crimes. Daí tem a classificação desses crimes, como que eles foram feitos, a proporção de pessoas que cometem esses crimes. Deu para entender mais ou menos? Tudo isso tem a ver então com o que é dado empírico. Então, para o sociólogo é necessário que ele colete esses dados empíricos, tá bom? Que ele saiba, por exemplo, dados da Secretaria de Segurança Pública, para falar sobre a violência. A violência, todos nós temos uma opinião sobre ela, certo? Quem que comete essa violência, quem que sofre essa violência, como que ela é gerada de uma maneira geral na nossa sociedade. Isso todos nós temos uma opinião, mas a sociologia, ela tem não só uma opinião, ela não leva em consideração apenas a opinião que nós temos sobre isso, como ela própria, né, o sociólogo no caso, vai atrás desses dados e busca uma explicação objetiva. E isso é uma coisa importante que eu falei na semana passada também, sobre a objetividade do conhecimento científico, certo? Então, o que é objetivo? Não é subjetivo. O que é objetivo significa isso tem uma explicação racional, uma explicação coerente, uma explicação que se baseia nesses dados que são coletados, uma explicação que tem uma teorização. Então tem uma teoria científica, existem conceitos científicos, e a partir disso tudo é que se chega a uma opinião sociológica. Beleza, pessoal? Expliquei muito rapidamente, mas eu gostaria de saber se vocês entenderam o que eu falei e se eu posso prosseguir, ou se ficou alguma coisa confusa. Agora eu vou dar um salto, porque isso é só para apresentar a matéria mesmo, né? Para vocês saberem do que se trata a sociologia. Mas eu também preciso falar do assunto que está previsto ali no currículo de vocês. Falar de padrões e normas de distintas sociedades na cultura, no poder, na cidadania e no trabalho é algo muito amplo, né? Então, não vai dar para falar de tudo a respeito desse assunto que é do primeiro bimestre de sociologia para vocês. Mas a gente pode refletir a respeito de algumas coisas, e esse é o intuito da aula, que é o seguinte: esses padrões e normas das sociedades. Então, para a gente não ficar no terreno da abstração, vamos pensar na nossa sociedade, né? A sociedade brasileira. Então, vocês poderiam exemplificar um padrão da sociedade brasileira? E que padrão é esse, na verdade? Se refere ao quê? Qual o padrão? Padrão de comportamento, padrão cultural, padrão de como as pessoas se identificam. Deu para entender mais ou menos o que eu quero sugerir?
como que então as pessoas na sociedade brasileira elas se enquadram em determinados padrões ou deixam de se enquadrar, e que normas são essas que existem na nossa sociedade brasileira? Vocês poderiam dar algum exemplo? O estilo de vida da pessoa. Isso, ó. Boa. O padrão tem a ver com isso que você acabou de falar também, estilo de vida. Então, dê um exemplo de estilo de vida. Como que é um padrão ou um estilo de vida tipicamente brasileiro? Acordar cedo, dormir cedo. A rotina normal do brasileiro. Acordar, trabalhar, chegar em casa. Acordar, trabalhar. Como é que é então? Acordar, chegar cedo, você falou, né? Acordar cedo, vamos unir os dois. Acordar cedo, trabalhar, pagar imposto, sair com os amigos, estresse. Depende de como você está pensando nesse estresse. É que você falou sociedade brasileira. Eu nunca vi uma sociedade tão estressada. Então pode ser, nesse sentido, então o padrão do brasileiro ser estressado ou se estressar. Tá bom, vamos pôr aqui o estresse. Agora vamos parar para pensar nisso que a gente acabou de falar um pouquinho. Acordar cedo, será que é algo tipicamente brasileiro? Pode não ser, mas é algo que é um padrão na sociedade brasileira? Talvez, será que para todas as pessoas? Não sei também, isso daí. Eu acho que, por exemplo, se a gente for pensar no Brasil, acordar cedo é uma realidade que serve para muita gente aqui, né? Então, tem muita gente que trabalha e muita gente que não trabalha e vai procurar emprego, e para isso acorda cedo, né? Os países está cheio de desempregados. Se você pega um trem da CPTM às 6 da manhã ou às 5 da manhã, ele está cheio. Se você pega um metrô às 5, 6 da manhã, está cheio também, no horário do rush, né? Então sim, a gente pode dizer que é um padrão mesmo acordar cedo na nossa sociedade, né? E esse padrão, agora vamos pensar no significado da palavra padrão. O que é um padrão? Não é uma coisa que é comum para muita gente. Você tem razão também. Então o padrão, ele é comum a muitas pessoas. E por quê? Porque é algo que se repete, certo? Quando a gente fala de um produto padronizado do mercado, esse produto padronizado significa que ele obedece às mesmas normas, tá vendo? De fabricação, por exemplo. Então, um padrão tem a ver com norma. Você só se comporta de um determinado modo porque essa regra que vale para você vale para tantas outras pessoas, certo? E norma tem a ver com o quê? Com lei ou não? Uma norma, uma lei, um imperativo, são coisas que as pessoas fazem igual porque existe um certo poder naquilo, né? Então você obedece uma lei porque você sabe que nessa lei existe um certo poder. Se você sai da lei, você está, ou seja, se você é fora da lei, isso significa que você vai sofrer alguma sanção por causa disso, ou não. Então as pessoas obedecem regras, normas, leis, muitas vezes para se ajustar a um certo padrão. Ou a gente pode dizer que essas normas elas geram um certo padrão, um padrão de comportamento, etc, etc. Agora vamos voltar aqui para o nosso caso do Brasil, certo? Por que será então que tem tanta gente que acorda cedo e vai trabalhar cedo e tantas outras coisas? Bom, a gente deve saber que é porque existe uma certa regra que faz com que as pessoas força com que muitas pessoas tenham esse estilo de vida, que foi o que vocês escreveram aí, ou ditaram para mim. Mas que norma é essa? Bom, pode ser a norma de que se você não recebe um salário, se você não ganha dinheiro, você não vai sustentar sua família, você não vai conseguir se manter, você não vai conseguir satisfazer os seus desejos. Ou seja, você vai ser, se você não receber dinheiro, não conseguir dinheiro de alguma forma, significa que a gente então
vai ter algum problema, algum sério problema no caso da nossa sociedade. Quem não trabalha na nossa sociedade é bem visto ou não? Não sei, como que é? Parece que não, né? Então é muito importante trabalhar. Isso surge como se fosse uma norma, uma lei. Quem não está dentro dessa lei do trabalho, ou seja, quem está fora dela, tem que pagar um preço alto por isso, né? E esse preço, se não for o dinheiro, porque quem não trabalha não vai receber dinheiro, vai pagar como? Vai pagar sendo considerado vagabundo, vai pagar não conseguindo aquilo que precisa para se manter, para se sobreviver. Mas você falou de trabalho, que quem não trabalha não é bem visto. Mas se você tem um trabalho, tipo igual, lixeiro, também você está trabalhando, é um trabalho que não é bem visto, é outro erro da sociedade brasileira. Bem observado. Daí tem essa questão da desvalorização, né? Então, por exemplo, quem tem o poder, né, na nossa sociedade? Quem tem o poder, quem dita essas normas, tem também muito capital, né? Tem muito dinheiro. E tem setores da nossa sociedade que não tem esse dinheiro. Então, no caso das pessoas que coletam lixo, né, que são mal vistas pela sociedade, isso tem a ver com o fato de que o trabalho manual, o trabalho braçal, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral e historicamente, há muito tempo, ele é desvalorizado. E o que é valorizado é o trabalho intelectual. Então, quem que recebe bons salários na nossa sociedade? Pessoas que criam ideias, não aquelas que têm que reproduzir essas ideias, né? Ou seja, a gente vai falar do médico, a gente vai falar do advogado, do juiz, a gente vai falar do engenheiro. Todas essas profissões recebem um bom dinheiro, né? Uma boa remuneração. E tem aquelas pessoas que são donas de empresa, que criam suas empresas e criam trabalhos, vamos dizer assim. Essas pessoas têm poder simbólico, ou seja, essas pessoas elas têm moral perante a sociedade. Todo mundo quer ser empresário, todo mundo quer ser advogado, todo mundo quer ser médico e assim por diante. E essa mesma ideologia, ela aponta que essas pessoas, como trabalhadores que coletam lixo, professores que trabalham em escolas, dando aula, elas não sejam assim tão valorizadas socialmente. Existe uma norma, essa norma é ditada por alguém, certo? Quando nós obedecemos alguma norma, essa norma ela não vem do céu, ela não nasce do nada. Ela existe por quê? Porque existem pessoas interessadas nessa norma, na existência dessa norma na nossa sociedade. Ou eu estou errado? Ou seja, não é Deus que cria, não é Deus que quer que o advogado seja rico, ou o juiz, ou o engenheiro, ou o empresário. São as pessoas mesmas que criam essas ideias, essas normas, né? E são os homens mesmos que criam a ideia de que, por exemplo, quem recolhe lixo são pessoas que merecem ganhar menos dinheiro para sobreviver. E aquelas pessoas que não trabalham, elas não merecem ser respeitadas como aquelas que trabalham. Advogado, tá, é uma função muito útil na nossa sociedade. Mas um exemplo, e se não existisse lixeiro? Então, na minha opinião, acho que lixeiro deveria ganhar um bom dinheiro, até porque eles ajudam muito e é uma profissão que requer bastante esforço, né? Sim. Não é fácil, eu já fiz isso e não é fácil ficar na trajetória de um caminhão, não, é difícil. Você já recolheu lixo? Não peguei lixo, mas eu já peguei na trajetória de um caminhão. E é muito cansativo. Sim. Pois é, então, olha, eu acho que você tem razão, que realmente existem profissões que são absolutamente necessárias. Aliás, todas as profissões são igualmente necessárias. Eu não vejo que exista uma hierarquia do que é uma profissão mais necessária que a outra, né? Eu penso exatamente assim, que todo trabalho tem o seu valor. Agora, esse valor do trabalho não somos nós que criamos. Existe toda uma estrutura, que é isso que a gente vai aprender em sociologia também. Existe todo um mecanismo, um sistema que faz com que
alguns tipos de trabalho não têm o valor que merecem e outros têm um valor que é muito maior do que esses outros trabalhos, né? E é um valor que é um valor social, por isso que a gente fala de sociologia, né? Não é um valor que está inerente, sabe o que significa? Inerente significa o seguinte, que é próprio daquela coisa. Não é próprio do trabalho, sei lá, do médico, que a remuneração dele seja não sei tantos mil reais por mês. Não é o trabalho do médico que vale isso. Isso daí é um valor socialmente atribuído ao trabalho do médico. Então existe todo um acordo, toda uma forma, uma estrutura das pessoas se relacionarem que fazem com que um médico receba muito mais do que um trabalhador que faz coleta de lixo, certo? E ao mesmo tempo essa desigualdade que tem entre um médico e um coletor de lixo, essa diferença também gera outras consequências, como por exemplo, os médicos, os filhos dos médicos vão viver um estilo de vida, vão ter um padrão de vida superior a quem coleta lixo. Então, o trabalhador que coleta lixo muitas vezes não consegue matricular os filhos na escola, né, na escola pública, inclusive. Já pessoas que recebem muito dinheiro como salário, elas preferem matricular os filhos em escolas caras, e daí, por sua vez, essas escolas caras, elas dão outras possibilidades para os filhos. Deu mais ou menos para entender? Então existe também um conflito aí. Será que nessa situação de desigualdade que se cria, a sociedade vive em harmonia? Todo mundo aceita isso de uma forma tranquila, né? Por que uma pessoa de repente tem um carro do ano, e tantas outras pessoas não têm sequer dinheiro para pagar o transporte público? Então, uma das coisas que a gente vai estudar em sociologia, talvez não talvez não nesse ano até, mas é esse processo de reprodução da desigualdade, que por sua vez tem a ver com o modo de vida ou a produção econômica que nós temos no mundo atual, o modo de produção capitalista. Então, numa sociedade capitalista, o capital móvel, que é o dinheiro, é a medida de todas as coisas. E essa é a principal norma que faz com que existam desigualdades entre as pessoas.